Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o PET, o Plano de Ensino Tutorado do Governo do Estado de Minas Gerais para o ensino religioso da primeira semana. Vamos falar sobre crenças religiosas e filosofia de vida. Crença tem a ver com a fé, e a fé é individual, e o que se ensina em ensino religioso é justamente de que há uma diversidade de crenças religiosas e que nós devemos respeitá-las, aprender a desenvolver a tolerância para com as diferentes formas de religião e de filosofia de vida também, porque cada religião desenvolve a sua própria filosofia de vida, a sua própria moral, que leva os seus fiéis a pensarem e se comportarem de determinada maneira. E mais especificamente agora vamos falar de imanência e de transcendência. Imanência é tudo aquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos, É o que está nesse mundo sensível no qual nós vivemos. E transcendência é tudo aquilo que está além do que nós podemos perceber com os nossos sentidos, com a visão, a audição, tato, paladar e olfato. Ou seja, está no âmbito do sagrado, do divino, do transcendente, Então vamos analisar os princípios e orientações para o cuidado da vida nas diversas tradições religiosas e filosofias de vida. Todas as expressões religiosas têm os seus princípios e suas orientações para o cuidado com a vida, com a preservação da vida, e a vida é um valor em praticamente todas as grandes religiões e tradições religiosas. Nós vamos falar também, discutir as diferentes expressões de valorização e de respeito à vida, por meio da análise de matérias nas diferentes mídias. A gente vê muito nos meios de comunicação um desrespeito à vida, não como propaganda, mas também como propaganda em alguns casos, mas de situações, de fatos, de ocorrências, de situações do dia a dia onde há um desrespeito à vida e que isso mostra que as pessoas não estão seguindo os princípios e os valores religiosos que muitas vezes elas dizem crer e acreditar, Então vamos lá. Os termos imanência e transcendência são opostos e designam, respectivamente, aquilo que se encerra em si mesmo e aquilo que tem uma causa maior e exterior a si mesmo. O filósofo antigo Platão foi o primeiro a reconhecer a diferença entre uma realidade imanente, o mundo sensível, e uma transcendente, em sua filosofia, que é o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo das formas, das essências perfeitas. Em sua filosofia, pois ele estabeleceu a distinção entre duas realidades, Uma realidade material, o mundo sensível, e outra realidade imaterial, suprassensível, o mundo inteligível. Então, em geral, a imanência refere-se a algo que tem em si próprio o seu princípio e o seu fim. A transcendência, por sua vez, faz referência a algo que possui um fim externo e superior a si mesmo. A imanência está ligada à realidade material, a esse mundo sensível, apreendida imediatamente pelos sentidos do corpo, e a transcendência está ligada à realidade imaterial, de uma natureza metafísica que está além desse mundo físico e puramente teórica e racional. Desde Platão, a filosofia tenta lidar com a diferenciação dos dois conceitos, visto que são antagônicos e que suscitam a discussão acerca da validade de cada um ou da superioridade de um deles. Durante a Idade Média, a discussão acerca da validade de cada um desses conceitos dividiu o pensamento entre os filósofos neoplatônicos, como Santo Agostinho, exatamente defensores da superioridade inquestionável da transcendência do mundo superior, da cidade de Deus, que é a cidade da santidade, da perfeição, e a cidade dos homens, que é essa cidade dominada pelo pecado, que é o nosso mundo. E os filósofos aristotélicos, como Tomás de Aquino, que defendiam a validade da realidade imanente, que dava valor também a esse mundo criado por Deus. O contexto religioso, essa discussão sobre a diferença entre os dois termos permeia a religião e pode ser mais bem visualizada no contexto religioso. Podemos classificar as duas em relação ao pensamento religioso da seguinte maneira. Imanência relaciona-se às religiões panteístas, como as religiões africanas, onde tudo é Deus, E o hinduísmo, que é politeísta, acredita em mais de 300 mil deuses diferentes e vê a ação dos deuses nesse mundo sensível. Aqui a concepção da ideia de Deus não se separa da matéria, sendo parte integrante e indissociável dela. Inclusive a perspectiva reencarnacionista do hinduísmo é isso, Nós podemos reencarnar em qualquer coisa. A reencarnação, a gente pode vir num vegetal, num mineral, num animal. Então, no processo, no ciclo de reencarnações, nós continuamos sempre aqui de alguma maneira para o hinduísmo, Deus está em tudo, permeia tudo e não é uma entidade criadora, mas sim organizadora. Ela é que organiza o cosmos, o universo, o mundo ordenado. Na filosofia, o pensador holandês Baruch Spinoza propôs uma ideia de Deus imanente e panteísta,
Resumida na máxima, Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. O Deus é a natureza, ou a natureza é Deus. Deus seria uma substância presente em tudo e que participa de tudo. Transcendência, a tradição judaico-cristã e islâmica está baseada na noção de um Deus transcendente, que está para além do que nós podemos perceber com os nossos sentidos, ou seja, é uma entidade primeira e separada da matéria, que foi responsável por criar a matéria. Ele é o criador da matéria, mas ele é imaterial. Para o cristianismo, porém, a figura de Jesus Cristo é a personificação imanente do Deus transcendente. É Deus se encarnando, Deus se fazendo matéria, Deus, o ser espiritual, se encarnando na história humana para salvar a humanidade. Para o cristianismo, porém, a figura de Jesus Cristo é a personificação imanente do Deus transcendente. Aí está a perspectiva imanente e transcendente do cristianismo, que busca unir as duas coisas, né? Deus é ao mesmo tempo imanente, porque se encarnou na história humana, se fez homem e habitou entre nós, mas também é transcendente, é o totalmente outro, é aquele que está para além de qualquer percepção e compreensão nossa. Temos a crítica de Kant, né? Immanuel Kant, filósofo alemão iluminista, apontou a necessidade de uma crítica revisionista à metafísica, feita até então, e fez uma distinção entre aquilo que podemos conhecer, o que está presente no tempo e no espaço, portanto é imanente, nós só podemos conhecer o que é imanente, né? Só os fenômenos. E aquilo que podemos apenas entender, mas que não podemos conhecer. É aquilo que não está no tempo e no espaço, portanto é transcendente. Porém, esse pensador, então, sobre o imanente se pode fazer ciência. Sobre Deus, a transcendência, o mundo que não podemos perceber com sentido, não dá para fazer ciência. A gente pode só especular e acreditar, ter fé, né? E compreender também. Porém, esse pensador adiciona ainda a noção do transcendental. Mas o transcendental para ele está em nós, né? Referindo-se a ideias que podem ser obtidas a partir de uma primeira experiência empírica. O transcendental, na verdade, são as estruturas da sensibilidade e do entendimento. Nós nascemos com a capacidade de sentir, visão, audição, tato, paladar e olfato, que nos permite perceber o mundo e conhecê-lo, e até cientificamente, né, no tempo e no espaço, organizando com o nosso entendimento. No nosso entendimento estão as categorias que organizam os dados coletados pelos sentidos. Embora sejam termos antagônicos, os dois complementam-se, já que a explicação de um torna-se mais clara com a explanação do outro. Vistos do ponto de vista da religião e da filosofia, são conceitos de suma importância para fazer a distinção entre um conhecimento de ordem teórica e um conhecimento de ordem prática. Por Francisco Porfírio, graduado em filosofia, né, a ideia do transcendente nas diferentes tradições religiosas, Deus e a transcendência, né, transcendência e as diferentes tradições religiosas. Então é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.